Em 9 de novembro de 1802, os céus nos presentearam com um espetáculo celestial que marcaria profundamente a história da astronomia e da matemática. O trânsito de Mercúrio pelo disco solar. Este fenômeno, onde o menor planeta do Sistema Solar cruza diretamente entre a Terra e o Sol, aparecendo como um pequeno ponto escuro deslocando-se lentamente pela superfície luminosa da nossa estrela, representa muito mais do que uma simples curiosidade astronômica. Para compreendermos a magnitude deste evento, precisamos voltar ao início do século XIX, um período de efervescência científica na Europa. A astronomia vivia um momento revolucionário, impulsionada pelos avanços das décadas anteriores. As leis de Kepler sobre o movimento planetário, formuladas quase 2 séculos antes, finalmente encontravam aplicação prática através dos cálculos cada vez mais precisos permitidos pelo desenvolvimento da matemática. O trânsito de Mercúrio de 1802 ocorreu em um contexto particularmente interessante. A comunidade científica europeia ainda se recuperava das turbulências das guerras napoleônicas, mas o espírito iluminista de busca pelo conhecimento permanecia forte. Observatórios em diversos países se prepararam para documentar este evento, cada um buscando contribuir para o refinamento dos modelos matemáticos que descreviam o cosmos. O que tornava este trânsito especialmente valioso era sua previsibilidade. Diferentemente de eclipses solares totais, que são visíveis apenas de regiões limitadas da Terra, um trânsito de Mercúrio pode ser observado de todo o hemisfério diurno do planeta. Isso permitiu que astrônomos de diferentes continentes coordenassem suas observações, criando uma rede de dados sem precedentes para a época. A matemática por trás da previsão destes eventos era complexa e fascinante. Os astrônomos precisavam calcular com extrema precisão não apenas as órbitas de Mercúrio e da Terra, mas também considerar as perturbações gravitacionais causadas por outros planetas, especialmente Vênus e Júpiter. Cada observação bem-sucedida de um trânsito fornecia dados cruciais para testar e refinar esses modelos matemáticos. Edmund Halley, décadas antes, havia proposto usar trânsitos de Vênus para calcular a distância entre a Terra e o Sol, a chamada unidade astronômica. Embora Mercúrio fosse menor e mais distante, seus trânsitos mais frequentes ofereciam oportunidades valiosas para aperfeiçoar técnicas observacionais e métodos de cálculo que seriam aplicados posteriormente a eventos ainda mais raros. Os cálculos matemáticos e suas implicações. A previsão e análise do trânsito de Mercúrio de 1802 exigiram o uso das ferramentas matemáticas mais avançadas disponíveis na época. Os astrônomos precisavam resolver o que conhecemos como o problema dos 3 corpos. Uma questão matemática que envolve calcular os movimentos de 3 objetos celestes sob influência mútua de suas gravidades. No caso, eram necessários cálculos envolvendo o Sol, Mercúrio e a Terra. As equações diferenciais que governam esses movimentos não possuem soluções exatas simples, o que forçava os matemáticos a desenvolverem métodos de aproximação cada vez mais sofisticados. Eles utilizavam séries infinitas, desenvolvimentos em séries de potências e técnicas iterativas para obter previsões com a precisão necessária para não perder o evento. Um dos aspectos mais fascinantes era o cálculo da geometria do trânsito. Os observadores precisavam determinar não apenas quando Mercúrio começaria e terminaria sua passagem pelo disco solar, mas também a trajetória exata que o planeta seguiria. Isso envolvia trigonometria esférica complexa, considerando a inclinação do plano orbital de Mercúrio em relação ao plano da eclíptica, o plano da órbita terrestre. A inclinação orbital de Mercúrio de aproximadamente 7 graus em relação à eclíptica é precisamente o que torna os trânsitos eventos relativamente raros. Para que ocorra um trânsito, Mercúrio deve estar próximo a um de seus nodos, os pontos onde sua órbita cruza a eclíptica, exatamente quando passa entre a Terra e o Sol. Calcular essas coincidências celestiais exigia um domínio profundo da mecânica celeste. Os dados coletados durante o trânsito de 1802
foram cruciais para refinar os elementos orbitais de Mercúrio. Elementos orbitais são parâmetros matemáticos que descrevem completamente a órbita de um corpo celeste. O tamanho do eixo maior, a excentricidade, a inclinação à longitude do nodo ascendente, o argumento do periélio e a anomalia média em uma época específica. Cada observação ajudava a determinar esses valores com maior exatidão. Particularmente importante era a medição dos tempos de contato, os momentos exatos quando Mercúrio tocava pela primeira vez o limbo solar. Ingresso externo, completamente entrava no disco. Ingresso interno, começava a sair. Egresso interno, e finalmente se separava do Sol. Egresso externo. Esses 4 momentos registrados de diferentes localizações na Terra forneciam um conjunto rico de dados para análise matemática. A paralaxe solar, o ângulo sob o qual o raio da Terra é visto do Sol, também podia ser refinada através dessas observações. Embora os trânsitos de Vênus fossem mais eficazes para este propósito, os dados de Mercúrio contribuíam para a compreensão global das dimensões do Sistema Solar, legado científico e desenvolvimentos posteriores. O trânsito de Mercúrio de 9 de novembro de 1802 deixou um legado duradouro que se estendeu muito além daquela data específica. As técnicas matemáticas aperfeiçoadas para prever e analisar este evento formaram a base para desenvolvimentos subsequentes na mecânica celeste, que revolucionariam nossa compreensão do universo. Um dos desdobramentos mais significativos surgiu décadas depois, quando astrônomos notaram pequenas discrepâncias entre as posições observadas de Mercúrio e aquelas previstas pela mecânica newtoniana, mesmo usando os dados mais precisos disponíveis. O periélio de Mercúrio, o ponto de sua órbita mais próximo ao Sol, apresentava uma precessão anômala de cerca de 43 segundos de arco por século, que não podia ser explicada pelas perturbações gravitacionais conhecidas. Esta pequena anomalia matemática, descoberta através de observações acumuladas ao longo de décadas, incluindo dados de trânsitos como o de 1802, permaneceu um mistério até 1915. Foi quando Albert Einstein apresentou sua teoria da relatividade geral, que explicou perfeitamente a precessão anômala do periélio de Mercúrio. Este foi um dos 3 testes cruciais que validaram a nova teoria, demonstrando como observações astronômicas meticulosas e cálculos matemáticos precisos podem revelar verdades profundas sobre a natureza do espaço e do tempo. A tradição de observar trânsitos de Mercúrio continuou ao longo dos séculos XIX e XX, com cada evento fornecendo novas oportunidades para refinamento. No século XIX, a invenção da fotografia permitiu registros permanentes desses eventos, substituindo os esboços manuais anteriores e adicionando uma nova dimensão de precisão aos dados disponíveis para a análise matemática. No século XX, as observações de trânsitos ganharam nova importância com o desenvolvimento da espectroscopia. Durante um trânsito, a luz solar que passa pela tênue atmosfera de Mercúrio, se existisse uma significativa, poderia revelar sua composição química através da análise de linhas espectrais. Embora Mercúrio praticamente não tenha atmosfera, essas técnicas, desenvolvidas e testadas em trânsitos, tornaram-se fundamentais para a moderna ciência de exoplanetas. Hoje, usamos métodos de trânsito para detectar planetas orbitando estrelas distantes. Quando um exoplaneta passa na frente de sua estrela, causa uma diminuição minúscula no brilho estelar. Telescópios espaciais como o Kepler e o TESS detectam essas variações e usam matemática similar àquela desenvolvida para estudar trânsitos em nosso próprio sistema solar. Os mesmos princípios geométricos e cálculos orbitais que permitiram prever o trânsito de Mercúrio em 1802, agora nos ajudam a descobrir milhares de mundos distantes. A precisão matemática necessária para essas detecções modernas é extraordinária. Detectar um planeta do tamanho da Terra orbitando uma estrela similar ao Sol requer medir variações de brilho de apenas 0,008%. Um testemunho do quanto a astronomia matemática progrediu desde aquele dia de novembro de 1802.
Os trânsitos de Mercúrio continuam ocorrendo cerca de 13 ou 14 vezes por século, com o mais recente visível em 2019 e o próximo previsto para 2032.